Alô, bom dia, Shabbat Shalom, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 22 de maio de 2021. Muitas notícias interessantes hoje, como, por exemplo, o regozijo da Folha de São Paulo, da mídia, fraude de um modo geral, com a reação do gordo governador do Maranhão, o comunista Flávio Dino, em relação à visita que o Estado recebeu do presidente Bolsonaro. Flávio Dino autuou o presidente. Vejam a matéria da Folha. O governador Flávio Dino, no PCdoB do Maranhão, autuou ontem, sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro por gerar aglomeração com mais de 100 pessoas sem controle sanitário em meio à pandemia da Covid-19 e por não usar máscara de proteção facial em evento em Açailândia. Lá pelas tantas, a matéria diz que o presidente também não usou máscara ao visitar a sede do Sindicato dos Produtores Rurais no Parque de Exposição de Açailândia. A organização do evento confirmou que o uso obrigatório de máscaras era um dos critérios estabelecidos para a entrada de convidados. E o presidente, portanto, descumpriu esta orientação. Mais abaixo, a matéria diz que em uma rede social o governador Flávio Dino justificou a decisão, destacando que o presidente deve observância à legislação federal e estadual. Estamos vivendo uma fase especialmente desafiadora da pandemia, disse Dino. A equipe de saúde tem trabalhado muito e hoje resolveu lavrar auto de infração contra o presidente da República pela promoção no Maranhão de aglomerações sem nenhum cuidado sanitário. A lei é para todos, disse o gordo Dino. Mais adiante ainda, termina a matéria dizendo que na solenidade Bolsonaro atacou o governador do Maranhão, Flávio Dino, chamado por ele de gordinho ditador. Apoiadores do presidente gritavam, fora Dino. Bem, eu disse para minha esposa, dona Lucimar, que esta infração, segundo Dino, de Bolsonaro, era uma vingança, porque afinal Bolsonaro chamou o governador de gordo num estado onde, via de regra, todo mundo é magro, porque o estado é um dos mais pobres da federação. Minha esposa disse que não é nada disso, que eu sou muito ingênuo. O que está por trás dessa história é outra coisa. Lembrou-me, dona Lucimar, o que aconteceu nos Estados Unidos, cujo candidato vitorioso sequer fez campanha. Parece que ficou o tempo todo num porão, acuado, olhando por uma claraboia o que se passava lá fora nos grandes comícios de Donald Trump. É verdade. Joe Biden não saiu para fazer campanha. Por quê? Porque, quem sabe, ele não tinha quórum suficiente para o seu palanque. É bem possível, porque nas poucas vezes em que falou ao público, reunia poucas pessoas, em auditórios super vazios. Interessante, além do distanciamento social, havia um distanciamento natural, poucas pessoas queriam saber o que Joe Biden tinha a dizer. E mesmo assim foram pouquíssimas as saídas de Biden. Ele não fez campanha e, tcharam, venceu as eleições. Minha esposa lembrou que tudo isso em relação a Bolsonaro era para justificar a não saída de Lula do porão de Biden. Lula provavelmente não tem também quórum para seus comícios. Ele não levará ninguém às ruas. Bolsonaro, aonde vai, é preciso que se diga, leva multidões. Lula provavelmente levaria alguns pipoqueiros para os seus comícios, que, frustrados por não venderem os seus produtos, também deixariam um 9 dedos falando sozinho. Por isso, Lula, que
é um fortíssimo candidato, e aliás está 18 pontos na frente de Bolsonaro, segundo o Datafolha, pode ser eleito, sim, porque isso aconteceu nos Estados Unidos, sem fazer comício. Por quê? Porque Lula respeita as regras sanitárias. Ele não sairá por aí para reunir multidões porque respeita a vida humana. Então tá aí, tá justificado. O ataque a Bolsonaro porque sai sem máscara, congrega multidões, é esse. Eles, da esquerda, não podem fazer o mesmo, alegadamente por respeitar as regras sanitárias. Mas a verdade é porque eles não têm ninguém para, lotar estádios ou auditórios, ruas ou praças. Essa é que é a verdade. Parabéns, dona Lucimar, por ter encontrado o sentido por trás da repreensão do gordinho Dino a Bolsonaro. Por falar em máscara, um pequeno barraco nos Estados Unidos em relação a uma declaração da congressista Marjorie Taylor Greene. Ela se referiu à imposição das máscaras na Câmara Baixa nos Estados Unidos como uma forma de marcar as pessoas e relacionou essa forma às estrelas de Davi que eram colocadas nos judeus na Segunda Guerra Mundial. Isso, claro, enfureceu a comunidade judaica americana, porque afinal não dá para comparar o que aconteceu na Segunda Guerra, o Holocausto, com o uso de máscaras hoje. São coisas completamente diferentes. Essa comparação faz com que, segundo a comunidade judaica, se perca a dimensão exata do que foi o Holocausto. Eu concordo, mas essa polêmica é preciso ser vista também de outro modo. A deputada Marjorie Taylor Greene é republicana e estava fazendo uma crítica à presidente da Câmara Baixa, Nancy Pelosi, que continua obrigando todos os deputados a usarem máscara nas sessões da Câmara, apesar de todos os deputados já estarem vacinados. É o que apontou uma pesquisa do Senado, uma pesquisa do próprio Congresso, encomendada pelo próprio Congresso. Todos os parlamentares já foram vacinados, o que injustificaria a obrigatoriedade do uso de máscaras, porque, afinal de contas, para que usar máscara se já está todo mundo vacinado? Ou melhor, para que vacina se ela na prática não tem efeito, já que o uso da máscara continua sendo obrigatório? Este é o argumento principal por trás da comparação, considero infeliz, de Marjorie Taylor Greene. Afinal, as tais picadinhas funcionam ou não? Se funcionam, pode-se abolir a máscara tranquilamente. E é isso que ninguém quer responder lá na Câmara Baixa. Por falar em Câmara Baixa, a última notícia: o antissemitismo nos Estados Unidos cresceu e muito. Não só nos Estados Unidos, ele começa muito forte nas últimas semanas na Europa, mas já tem forte atuação de membros antissemitas nos Estados Unidos. São ataques a comunidades judaicas, perseguições, ofensas e violência contra judeus já nos Estados Unidos também. E o Jewish News Syndicate traz uma matéria hoje bastante interessante chamada "Os liberais não podem ficar em silêncio enquanto a esquerda incita o antissemitismo". Sim, a matéria diz que tudo isso é articulado a partir da Câmara Baixa dos Estados Unidos. Parlamentares estão incitando o antissemitismo em solo americano. A matéria chega a dar o nome dos parlamentares que incitam o ódio contra judeus: Ilhan Omar, de Minnesota; Rashida Tlaib, do Michigan; Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York; Aina Presley, de Massachusetts;
e agora a mais nova estrela desta equipe antissemita, desse diretório antissemita, Cori Bush, do Missouri. Pois é, estamos diante, sim, de um fato inédito na história do parlamento. Membros do parlamento hoje estão divulgando, ou melhor, incitando o ódio a judeus nos Estados Unidos. Uma prova mais do que inequívoca que os Estados Unidos não são mais os mesmos, nem na política externa, nem na interna em relação a Israel. O presidente faz de tudo para agradar o arqui-inimigo de Israel, o Irã. E o povo hoje tem representantes declaradamente antissemitas. Sinal dos tempos, meus caros. Por enquanto é isso, à noite nós volta, se Deus quiser. Até depois.